Eleições municipais chegando e com certeza agora todos os políticos se lembram que existem problemas dentro das cidades. Eu quero voto, voto em mim, voto em mim, voto em mim, voto em mim, eu quero voto, voto em mim, voto em mim. Entretanto, normalmente as cidades e os problemas delas são esquecidos durante o mandato, né? E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Bom, mas já pensou morar numa cidade construída em cima de troncos e pedras? Você sabe o que é uma laguna? Ou então morar numa cidade que é literalmente um grande depósito de lixo? É o tema do nosso debate de hoje. Vem comigo para mais um debate no canal Temporizarte. Bora! Você moraria numa laguna? Ou sequer pelo menos sabe o que é uma? Pois bem, a laguna mais famosa do mundo começou a ser construída no século V depois de Cristo. Por conta das invasões bárbaras na região de Roma, as pessoas que residiam no norte do que hoje é conhecido como a Itália começaram a procurar um novo lugar, fugindo da invasão dos povos germânicos e também do que eles chamavam de povos bárbaros, a exemplo de Átila, líder dos hunos. A região encontrada foi uma laguna, que é uma depressão localizada próxima à costa, poucos centímetros acima do nível do mar. Nesta laguna foi construída Veneza, uma cidade que posteriormente teria um grande renome e também grande conhecimento internacional. Como a região é dominada por água salobra, que é água doce também misturada com água salgada do mar, posto que a cidade está numa costa, era necessário estabilizar a região para que suportasse o peso das grandes edificações. Foi então que eles literalmente trouxeram vários troncos da Eslovênia e da Croácia, aproximadamente 2 e 8 metros, deixaram um pontiagudo como se fosse um lápis e fincaram esses troncos na água. Por cima colocaram algumas pedras e também cimento, e então Veneza teve toda a sustentação para ser construída. São aproximadamente 118 ilhas ligadas por várias pontes, separadas por canais, e tem aproximadamente 550 quilômetros quadrados. Uma maravilha da engenharia e também da arquitetura, posto que o seu estilo foi referência para o mundo todo por muito tempo. E é claro, Veneza se tornou uma referência no comércio internacional, uma ligação entre o mundo ocidental e o mundo oriental durante a Idade Média e Idade Moderna. E a cidade até hoje está sustentada sobre os mesmos troncos. 1500 anos atrás já tinha engenheiro que conseguia fazer isso. E hoje você ainda consegue encontrar uns para fazer umas presepadas dessas. Meu Deus. Mas e quando uma cidade está situada próximo a um dos grandes polos turísticos do mundo e, infelizmente, os turistas não têm tanto interesse de conhecer? É o que acontece com a cidade de Miyakejima, uma pequena ilha no Japão que está próxima ao Monte Oyama. Um grande problema da construção dessa cidade, ela foi feita literalmente na base de um vulcão. Sim, é um dos vulcões que tem grande atividade na história, inclusive em 1940 matou 11 quando entrou em atividade, e no ano 2000 teve várias atividades sísmicas. A cidade inclusive precisou ser abandonada. E em 2005 voltou a ser habitada novamente. Além de tudo, a cidade é tomada o ano inteiro, todos os dias, por gás sulfúrico. Sim, os habitantes de lá têm que andar com máscaras, pois sempre que a sirene toca, por conta do vulcão e da atividade sísmica, pode ser que seja necessário que eles coloquem as máscaras. Você deve estar me perguntando, as pessoas que moram lá simplesmente ficaram loucas? Não. O que acontece é que esses cidadãos são pagos para morar nessa cidade, porque ela literalmente é um grande teste para ver como a população se comporta vivendo em condições extremamente inóspitas ao ser humano. E você aí reclamando quando seu vizinho resolve simplesmente queimar o lixo, né? Mas infelizmente você não tem uma máscara de gás. Para com essa... Bom, e vamos falar agora de Srinagar, o nome ocidental para a cidade indiana de Sohra. E ela entrou no livro dos recordes exatamente pelo que é a cidade com maior volume de chuvas do mundo. São mais de 22 mil milímetros de chuva registrados por ano. Para vocês terem noção, na floresta amazônica, que chove praticamente todo dia, são registrados aproximadamente entre 2.000 e 3.000 milímetros anuais. É muita chuva. Bom, e você pode se questionar por que uma cidade
cidade surgiu nessa região? Bem, os britânicos construíram uma base militar nessa região no século XIX, enquanto ainda dominavam a Índia, e por algum tempo houve muita atividade naquela região. No entanto, havia um alto índice de suicídio de britânicos nessa base, o que acredita-se ser provocado pelo alto índice de chuvas. Há uma relação entre clima chuvoso e o clima ensolarado que pode propiciar o suicídio, segundo algumas teorias. Entretanto, os britânicos desistiram de ocupar essa região e ela continuou povoada por povos nativos. E você deve estar me falando assim, então água não é um problema lá. Muito pelo contrário, o solo da região é extremamente poroso e não permite que a água seja armazenada. Sim, essa região sofre com desidratação. Entretanto, todo o volume de chuvas que chega lá acaba desaguando em Bangladesh, que fica pouco mais de 1.500 metros abaixo dessa região. Pra galera meio dramática aí que adora fazer tempestade num copo d'água, já achou sua cidade. Bom, e para você que sonha em viver num lugar onde o governo simplesmente não existe, eu tenho o lugar certo para você. Ou pelo menos tinha. A cidade de Kowloon, na China, próxima a Hong Kong. No final da Segunda Guerra, a China tomou Kowloon, uma cidade próxima a Hong Kong, dos japoneses, e tentou fazer alguma atividade por ali. No ano de 1948, a Inglaterra, que possuía os territórios de Hong Kong, também tentou fazer uma limpeza naquela região, que era muito próxima a Hong Kong. No entanto, não teve nenhum sucesso e simplesmente deixou que os chineses tomassem conta. Os chineses também decidiram não tomar conta da cidade. O que aconteceu? Ela passou a viver por si só. Sim, nem os britânicos e nem os chineses tomavam conta da região, que foi dominada por líderes locais. Você pode estar pensando assim, virou uma anarquia geral. Por incrível que pareça, por 30 anos a cidade foi autossuficiente, conseguindo água, energia elétrica e outras formas de subsistência. Haviam inclusive prédios de 12 andares erguidos sem nenhum tipo de licitação ou registro do projeto de engenharia do prédio. Como consequência, a cidade virou um reduto de quem fugia da lei em Hong Kong e também algumas cidades chinesas próximas. Ela chegou a ter 30 mil habitantes vivendo num espaço de aproximadamente 25 mil metros quadrados. Era um espaço muito pequeno para tanta gente, o que a tornava uma das cidades mais densamente povoadas do mundo. E por pior que pareça, cada indivíduo cuidava de si, sem precisar de um estado, o que acabou não se tornando um bom exemplo para Hong Kong, cidade próxima, que já crescia aos olhos políticos internacionais. Então, em 1993 e em 1994, o governo chinês decidiu desmantelar a cidade. Ela foi desmontada e se tornou o que chamamos de Cidade Murada de Kowloon, apenas uma espécie de ponto turístico. Realizou o sonho de muita gente de viver sem governo. Olha, uma cidade em que o poder paralelo toma conta, parece algumas capitais que a gente conhece, né? Logo assim que eu assumi como King Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro. Bom, e no Egito há um caso extremamente triste, que é o caso de Manshiyat Nasser, uma cidade próxima ao Cairo que literalmente se tornou um grande depósito de lixo da cidade do Cairo. Como a capital egípcia não tem condições de tratar o próprio lixo, essa cidade basicamente se tornou um grande ponto onde as pessoas vivem no meio de todos os entulhos. Ela é semelhante a uma grande favela pós-apocalíptica em que as pessoas dividem espaço com os lixos. São mais de 250 mil pessoas que vivem num grande espaço que até possui comércio, apartamentos e uma taxa de desemprego próxima ao zero, posto que quase todo mundo trabalha nas atividades de tratamento e reciclagem do lixo. Entretanto, várias condições básicas de sobrevivência são ausentes, como água potável, esgoto e rede elétrica. É um absurdo o que acontece em algumas cidades do mundo. E olha que alguns anos atrás o prefeito de Goiânia tentou quase fazer o mesmo aqui, deixando a gente sem coleta de lixo. Crise no serviço de coleta de lixo já dura quase 2 meses. E a coleta seletiva praticamente não existe. É um cenário, no mínimo, triste. O que nos remonta à expressão quando jogamos algo fora, não existe fora do planeta.
E aí, qual a história da tua cidade? Você conhece? Dá uma pesquisada, vale a pena. Acessem o nosso Instagram, @temporizarte, e fiquem ligados também no nosso canal do YouTube, Temporizarte. Todos os vídeos estão lá disponíveis para vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau.